Olá, bom dia a todos. Esta é uma data muito querida, é um dia muito especial. Estamos falando da Sexta-feira Santa, que precede a Páscoa. Então, prepare-se para compreender exatamente o preço que Cristo pagou pelos seus pecados. Prepare-se para compreender exatamente o mistério da crucificação. Prepare-se, meu amigo. Este vídeo, ao contrário dos outros, eu irei utilizar uma linha de raciocínio comum ministrada dentro das igrejas, para ser de mais fácil assimilação, para você compreender exatamente este mistério. Não irei falar através de enigmas, através de mistérios, não, meu amigo. Utilizarei a mesma pregação que é ministrada dentro dos templos evangélicos, mas com um toque muito especial. Então, prepare-se. No livro de Romanos, capítulo 4, versículos 25, está escrito: disse o apóstolo Paulo, ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Pergunta: se Cristo foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados, eu te pergunto, há algum pecado registrado perante Deus nos acusando? É óbvio que não. Ele já pagou todos, não alguns, todos os nossos pecados. Ele levou sobre si lá na cruz. E ele ressuscitou para a nossa completa justificação. Pergunta: nós fomos justificados pelo sacrifício de Cristo lá na cruz ou não? Pense. É óbvio que sim, meu querido amigo. A obra da cruz foi perfeita. Nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. Então, pergunta novamente: haverá alguém sendo condenado perante o tribunal de Cristo naquele último dia? Não, meu amigo. Não por seus pecados. O homem é condenado não por causa dos seus pecados, mas por rejeitar a graça, por rejeitar o perdão, por rejeitar o sacrifício. Você compreende, meu amigo? Se Cristo já pagou, ele rasgou a dívida que era contra nós. Foi quitado lá na cruz. Lá ele nos santificou. Então, se não há mais pecado, se nós já fomos justificados pelo sangue de Cristo, por que os seres humanos seriam condenados por Cristo? Não faria o menor sentido se ele morreu justamente para nos justificar. Os seres humanos jamais serão condenados por Cristo. Não. Cristo morreu para nos salvar. O homem é condenado por rejeitar a graça. Ele não é condenado por seus pecados, pois não há mais pecado que nos julgue, que nos condene. Não há mais acusação por parte do inimigo perante Deus, pois todos os pecados foram pagos por Cristo lá na cruz. Então o homem não será condenado pelos seus próprios pecados, mas sim por rejeitar o sacrifício de Cristo. Você consegue compreender perfeitamente a profundidade desta palavra que eu trago para vocês neste dia muito especial? Não? Mas você entenderá. No livro de Romanos, capítulo 8, versículos 38 a 39, está escrito: porque estou certo, disse Paulo. Paulo não tinha dúvida alguma. Paulo estava certo de que nada pode nos separar do amor de Deus, inclusive o seu pecado. O seu pecado não pode te separar da eternidade, do paraíso. Por quê? Porque ele já foi removido por Cristo. Lá na cruz, todos nós fomos justificados por Cristo. Então, não há pecado algum que possa fazer separação entre o homem e Deus. Paulo estava certo, convicto, exatamente de que nada pode nos separar do amor de Deus. A obra salvífica lá na cruz foi completa. O sacrifício de Cristo foi completo. Porém, no livro de Isaías, contrariando toda a lógica, está escrito no capítulo 59, versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Como assim? Como pode os nossos pecados fazerem separação entre nós e o nosso Deus, se disse Paulo que ele estava certo, que nada pode nos separar do amor de Deus?
Como exatamente harmonizar estes dois textos? Resposta simples, meu amigo. Os teus pecados foram perdoados por Cristo lá na cruz, mas você não se perdoa. Você está dando legalidade para o inimigo agir sobre a sua vida, pois o diabo é mentiroso. Ele está te enganando, ele está te acusando, mas não há legalidade alguma. Por quê? Porque tudo já foi pago por Cristo lá na cruz. Mas os seres humanos não se perdoam a si mesmos. Os seres humanos até conseguem perdoar o seu próximo, mas quando se trata de si mesmo, eles são os verdadeiros carrascos. Perdoe-se, meu amigo. Pela graça nós somos salvos. É um dom imerecido. Isso não significa que você mereça o perdão. Não. Mas mesmo assim, você já foi perdoado. Libere o perdão sobre a sua vida. Nós não somos perfeitos. Deus sabe perfeitamente quem nós somos e mesmo assim, Ele esteve disposto a pagar o preço do seu pecado. Ele morreu por você lá na cruz. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 4, está escrito: na sua luta contra o pecado, veja, a luta do homem é contra o pecado. O seu pecado é o seu único adversário. Não é Cristo que é o seu adversário, não é Cristo que irá te condenar, não é Cristo que irá te julgar naquele último dia. Não, meu amigo. Aquele que morreu por você, ele morreu para te justificar. Você já está justificado perante Cristo. Mas aqui na sua consciência, você não consegue liberar o perdão que Cristo já o fez lá na cruz. Então a sua luta é contra você mesmo. É você mesmo que está se acusando diante de Deus. É o diabo que está te enganando que você é um pecador. Se Cristo já te santificou perante aos olhos do Mestre, você é santo aos olhos de Deus. Você é um filho amado. Você é uma filha amada. Deus te ama grandemente, independentemente da condição em que você se encontra até aqui. Prova disso que no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, disse o apóstolo Paulo: porque pela graça sois salvos. Por meio do quê? Da fé. Creia! Creia no sacrifício de Cristo. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Creia no sacrifício de Cristo. Creia que o sangue de Cristo já te santificou, já te purificou. Não há pecado, não há dívida, tudo já foi pago por Cristo lá na cruz. Aceite o sacrifício. O homem é condenado, não por causa dos seus pecados, mas por rejeitar tal graça. No Evangelho de João, capítulo 6, versículos 29, está escrito: a obra de Deus é esta. A sua parte na obra de Deus é esta: que creiais naquele que Deus enviou. A sua obra é crer no sacrifício de Cristo, crer que Ele já te santificou, Ele já lhe fez digno da misericórdia, Ele já lhe fez digno do reino dos céus. Não há pecado algum te acusando na presença de Deus, senão unicamente na sua consciência. A sua luta é contra o pecado. Por quê? Porque você ainda não se perdoou, você está pecando, afirmando que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para lhe conceder a graça. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 20, está escrito: pois fostes comprado por bom preço, por alto preço. Você pertence ao Senhor, o Senhor já te comprou. Como poderia o inimigo ter poder sobre a sua vida? Pare de dar legalidade ao inimigo. Não há pecado algum lhe acusando diante de Deus, senão somente na sua consciência. Pois a mentalidade da carne milita contra o Espírito de Deus e o Espírito de Deus contra a consciência da carne. Porque ambos são opostos entre si. A sua consciência está te acusando de pecado, não Deus. Por que ele enviaria o filho dele para morrer, para te santificar, para ficar te acusando depois, meu amigo? Não faz o menor sentido. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 14, acrescentou o apóstolo Paulo: o qual
comprou nossa liberdade com seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Veja o amor de Deus. Ele entregou o Filho dele para te santificar, para te justificar. Ele nos comprou, nós somos propriedades dele. A nossa vida já está oculta com Cristo em Deus. Não haverá exatamente condenação, a menos que você rejeite a salvação, a menos que você rejeite o sacrifício de Cristo. Não há poder, não há legalidade no pecado para te condenar. Não importa o que você fez. Jesus já pagou o preço do seu pecado. Ele te ama, independentemente de quem você é ou do que você fez, o qual comprou nossa liberdade, pois nós éramos escravos do pecado. Talvez você ainda se encontre prisioneiro do pecado, porque você está dando legalidade ao diabo. O diabo é mentiroso, ele está te enganando. Você não é mais um pecador. Ele já te comprou, você já é livre, você já pertence ao Senhor. É só a sua consciência que está te enganando, que milita contra o Espírito de Deus. Ele já nos resgatou do império das trevas, já nos transportou para o reino do seu Filho. Só que nós ainda não percebemos tal graça, porque continuamos aprisionados pelo nosso próprio pecado, porque não aceitamos exatamente a graça de Cristo. Repito mais uma vez, o homem não será julgado e condenado pelos pecados que cometeram. O homem será julgado e condenado por ter rejeitado a graça, por ter rejeitado o perdão de Deus, por não aceitar o sacrifício, por não aceitar o amor de Cristo. No livro de Romanos, capítulo 4, versículos 25, está escrito: Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. Se ele já pagou o preço de todos os seus pecados, isso significa que não existe mais poder que o inimigo possa usar contra você, pois não há mais pecado algum perante a face de Deus, senão somente na sua consciência. Entenda, meu amigo. Não é porque você é bom o suficiente, ou porque você tem lutado bravamente contra o pecado, que você irá se tornar digno. Não há nada que você possa fazer. Veja um exemplo do próprio apóstolo Paulo no livro de Romanos, no capítulo 7, versículos 18, 19 e 24, disse Paulo: Porque eu sei que em mim, veja, Paulo disse, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Paulo queria fazer o bem, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Paulo compreendeu que não importava o quanto ele tentasse com suas próprias forças para alcançar a misericórdia de Deus. Por mais que ele tentasse fazer o bem, o mal ele praticava. Não há como o homem vencer o pecado. Não há como o homem se tornar digno. Somente aceitando o sacrifício de Cristo, aceitando esta graça imerecida. É por esta graça que o homem é salvo, não por ser bom. Você nunca será bom o suficiente. Por isto que Deus, de antemão, já enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 27, disse Paulo: Cristo em vós é a esperança da glória. A esperança do homem é o sacrifício que Cristo operou lá na cruz. É este sacrifício que é a nossa esperança de glória. Não as nossas obras meritórias, não há mérito algum que você possa realizar através do corpo, pois a carne milita contra o espírito, meu querido amigo. Não dê ouvidos ao inimigo. Você já foi santificado, justificado, você é um filho amado. A sua vida já está oculta com Cristo em Deus. Espiritualmente você já está salvo. Não há pecado algum que possa te condenar, senão unicamente aqui na carne, porque você não se perdoa a si mesmo, mesmo Cristo já tendo te perdoado. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 21, está escrito: Ao vencedor dá-lhe o direito de assentar-se comigo no meu trono. Somente ao vencedor. Mas disse Paulo que ele não era um vencedor. Quando ele pensava fazer o bem e o mal, ele já praticava. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, acrescenta Paulo: Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo.
Através do sacrifício de Cristo, nós somos mais que vencedores. Nós não podemos vencer esta batalha sozinho. Entregue-se a Cristo, entregue-se ao amor perfeito de Cristo. Só Ele pode lhe dar esta garantia de salvação. Não dê ouvidos à carne. Não dê ouvidos à acusação. Você não é um pecador. Não aos olhos do Pai. Aos olhos do Pai, você é um filho amado. Ao vencedor dar-lhe-ei o direito de assentar-se comigo no meu trono. Por isso, disse Paulo, Cristo em vós é a esperança dessa glória, porque Cristo é o único vencedor, é o único que derrotou a morte, conforme consta no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos 2 ao 5, aonde diz, e vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém, absolutamente ninguém, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem era digno de olhar para ele. Então, o apóstolo João começou a chorar muito. Imagine o apóstolo chorando, desesperado. Ninguém foi achado digno da graça meritória de Cristo. Porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Ao que vencer, dar-lhe o direito de assentar-se comigo no meu trono. Nós somos mais que vencedores através de Cristo, deste segundo homem. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Em Cristo você é mais do que justificado por Deus. Em Cristo não consta pecado algum contra você. Em Cristo nós somos mais que vencedores, pois Cristo venceu para abrir e desatar os seus 7 selos. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 13, está escrito, e eu vi toda a criatura que está nos céus e na terra, dando honra, glória àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, para todos sempre. Toda a honra e toda a glória pertence ao vencedor que é Cristo. Ele venceu por nós em nosso lugar. Ele nos santificou, ele removeu o nosso pecado, encravando lá na cruz. Ele nos santificou. Não há como o acusador, não há como Satanás nos acusar diante do Pai, pois o preço já foi pago, a dívida já foi paga, a dívida foi rasgada, o véu se rasgou de alto a baixo. O inimigo está te enganando, você não é um pecador, você é um filho do Deus vivo, comprado. Você não é mais escravo do pecado. Você consegue entender a profundidade deste mistério, meu amigo? Satanás está te enganando. Prova disso que no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, está escrito, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que enganava todo mundo. Este é o papel do diabo, te enganar. Fazer você acreditar que você não merece a salvação. É óbvio que não. Mas em Cristo, nós já fomos salvos do pecado. Em Cristo, nós já fomos santificados. Em Cristo, nós somos mais que vencedores, pois Cristo já venceu o pecado em seu lugar. Ele já derrotou exatamente Satanás. Ele já destronou as potestades e principados. Ele destruiu a morte. Ele já derrubou o muro que fazia separação entre nós e Deus. O que pega aqui é que o diabo continua enganando o mundo inteiro, fazendo você acreditar que você não é digno da salvação por causa dos seus pecados que já foram pagos por Cristo. Não há legalidade alguma no pecado para te acusar diante de Deus, pois Cristo já pagou o preço do seu pecado. No livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, está escrito, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Cristo participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte. Isto é a saber, o diabo. O diabo, as potestades, os principados já foram destronados. Através do sacrifício de Cristo, ele eliminou exatamente o acusador. Não há mais tribunal de Cristo, a não ser para aquele que rejeita tal graça. Você não será condenado, repito,
Por causa dos seus pecados, pois os seus pecados já foram pagos por Cristo lá na cruz. O homem será condenado por rejeitar a Cristo, por rejeitar tal graça, por rejeitar o sacrifício do Filho de Deus. Pois Cristo já triunfou na cruz sobre o inimigo. Por isso que no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 18 ao 20, está escrito: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pequei contra o céu e perante ti. Estamos falando da passagem do filho pródigo. Disse o filho pródigo: já não sou digno de ser chamado teu filho. Talvez você também tenha pecado contra o céu e contra a terra. Talvez você não se ache mais digno de ser chamado filho de Deus. Mas veja bem, meu amigo, o Pai está te esperando com os braços abertos, pois Cristo já te tornou digno da salvação. Veja o desfecho dessa história. E levantando-se o filho pródigo foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão. E correndo o abraçou e o beijou. Aos seus olhos você se percebe como um pecador. Aos seus olhos você se vê como um pecador. Mas para Deus você é um filho amado. Não há nada que pode te separar do amor de Deus. Nem mesmo os seus pecados, pois os seus pecados já foram quitados por Cristo lá na cruz. Não dê ouvidos ao inimigo. Deus te ama, seja lá quem você for, seja lá o que você fez. Volte-se para Deus no dia de hoje. Volte-se para Deus, meu amigo. Da mesma forma que aquele pecador o fez lá na cruz. Aceite exatamente o sacrifício de Cristo. Receba o perdão de Deus neste dia. Nessa sexta-feira santa, receba o perdão de Deus. Não anule o sacrifício de Cristo, meu amigo. Não rejeite tal graça. Não rejeite tal salvação. Por que você faria isso? Ele morreu. Ele já pagou o preço do seu pecado. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, é isso que Deus pede de você. Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. O que está afrontando o homem é o pecado, é a luta contra o pecado. Lute contra este desejo de se vitimizar. Não seja vítima do pecado. Não seja vítima do engano. Satanás está te enganando. O que está afrontando o homem é o pecado. A luta do homem é contra o pecado. Seja forte. Não te ordenei eu, disse o Senhor, ser forte e corajoso. Não desanime contra a luta contra o pecado. Pois não há pecado algum que possa ter poder, legalidade sobre a sua vida. Pois Cristo já pagou o preço do seu pecado. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 26 ao 30 está escrito: e os discípulos, vendo Jesus caminhar sobre a água, assustaram-se. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tendes bom ânimo, sê forte, sê corajoso. Sou eu, não temais. E respondendo Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E disse-lhe Jesus: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Não dê ouvidos ao pecado, não tenha medo de lutar contra o pecado. O pecado já foi derrotado. Ele é apenas uma ilusão. O inimigo é mentiroso. Não tenha medo. Não fraqueje na fé como Pedro. E mesmo que você venha fraquejar, clame ao Senhor e Ele irá te salvar. Nós naufragamos na fé. Por quê? Porque não cremos na palavra de Deus. Não aceitamos o sacrifício de Cristo. Não aceitamos o perdão. Demos mais ouvido ao inimigo, ao acusador,
do que ao Filho de Deus, que afirmou que já pagou o preço do nosso pecado. Mas vem o inimigo e diz: você é um pecador, e você aceita mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. Da mesma forma que está escrito, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Receba a palavra da verdade, meu amigo. Não dê legalidade ao inimigo. A acusação é falsa. Até porque no livro de Romanos, para encerrar, no capítulo 5, versículos 8 ao 11, está escrito: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Sim, peça a prova, e Deus lhe dará, pois ele prova o seu amor para conosco. Mas qual foi a maior prova que Deus nos concedeu? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Cristo morreu. Talvez você se encontre indigno. Talvez você não aceite o perdão de Deus. Talvez você diga: mas eu mereço a morte. Sim, você merece. Isto é verdade. Mas ele já morreu em seu lugar. Não há mais a necessidade de você morrer. Ele já pagou o preço do seu pecado, já morreu por você. Esta é a maior prova de amor. Você daria um dos seus filhos para morrer no lugar de um pecador? A resposta é obviamente que não. Mas Deus o fez. Ele provou o amor dele para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo agora que já fomos justificados, você já foi santificado. Aos olhos de Deus, você é um filho amado. Seremos por ele salvos da ira. Não há condenação. Deus não veio ao mundo para te condenar, mas para te salvar. E ele já te salvou. Você já está salvo. A menos que você rejeite tal salvação. Você não será condenado por causa dos seus pecados, mas por rejeitar o sacrifício de Cristo.